Eu vi cair o inimigo, eu vi a escuridão fugindo, mas o milagre que eu não posso compreender, meu nome no céu escrito está. Creio em sinais e maravilhas e num poder que ressuscita, mas o milagre que eu não posso compreender, meu nome no céu escrito está. Meu nome no céu escrito está. Esse é o meu testemunho de salvação. Teu amor mudou minha história, me perdoou. Por meio de sua cruz me justificou. Esse é o meu testemunho, esse é o meu testemunho. Aqui estamos reunidos, por seu sangue somos limpos. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito cantamos: meu Deus, cumpre sua palavra. Meu Deus, cumpre sua palavra. Esse é o meu testemunho de salvação. Teu amor mudou minha história, me perdoou. Por meio de sua cruz me justificou. Esse é o meu testemunho, esse é o meu testemunho. Se vivo estou, não é o final. Maiores coisas estão por vir, eu creio sim. Se vivo estou, não é o final. Maiores coisas estão por vir, eu creio sim. Oh, esse é o meu testemunho de salvação. Teu amor mudou minha história, me perdoou. Por meio de sua cruz me justificou. Esse é o meu testemunho, que vivo estou. Esse é o meu testemunho de salvação. Teu amor mudou minha história, me perdoou. Por meio de sua cruz me justificou. Esse é o meu testemunho, esse é o meu testemunho. Estamos mais uma vez no CR Casa. Que alegria poder falar de Jesus com você. É uma alegria, na verdade, termos todos esses CR Casas espalhados e que Deus abençoe você aí hoje. Se é a sua primeira vez, seja bem-vindo, que seja um tempo muito proveitoso. A gente finalizou uma série de mensagens agora, nesse domingo que se passou, chamada Fake. E o intuito dessa série foi mostrar verdades desse mundo que não são tão verdades assim. Nós fizemos uma leitura e lembramos a respeito da inteligência artificial, falamos dos avanços que nós estamos tendo no decorrer dos dias, do mundo afora, e como isso tem dominado nossa mente, como isso tem assustado a gente, na verdade, todo esse avanço. Mas a gente lembrou que, diante desse contexto artificial do mundo, tem muita coisa na vida que parece ser verdade, mas que também não é. Nós falamos, por exemplo, nessas mensagens, a primeira mensagem a gente falou sobre sucesso fake, sobre a ideia de que se eu tiver dinheiro, tiver conquistas, aplauso, posses, tudo isso me traria sentido de vida. E a gente aprendeu que o sucesso de Deus não é o sucesso desse mundo. A gente viu também sobre a nossa espiritualidade fake.
A gente viu sobre esse mix de espiritualidades que a gente coloca tantas coisas, é essa religião que a gente cria sem arrependimento, sem transformação, que é só de fachada, e a gente vai misturando tudo e, na verdade, não busca nada. A gente lembrou o texto de Paulo quando ele está diante de Atenas, explicando e confrontando aquele povo que tinham inúmeros deuses e divindades, né, e faziam de tudo para estar bem com o céu, a transcendência das suas buscas, das suas rezas, das suas orações, mas que na verdade não se conheciam, desconheciam o Deus verdadeiro. A gente falou também sobre relacionamento fake, a gente falou sobre essa convivência superficial, que não é o caso de hoje que você está indo no CR Casa, porque o CR Casa é esse lugar de convívio, de encontro, de intimidade, de nós abrirmos nosso coração, dessa oportunidade que a gente tem de falar, né, das nossas vulnerabilidades, da gente poder falar sobre o que nós estamos precisando, ou até mesmo contar as coisas boas que Deus tem feito. Mas a gente falou sobre aquele relacionamento sem entrega, aquele relacionamento que é uma convivência superficial, artificial, e que não leva ninguém para lugar nenhum. E nós não queremos ser uma igreja assim. Mas, no domingo que passou, a gente falou sobre o evangelho fake. E então a gente foi um pouquinho mais profundo num texto muito interessante ao qual o apóstolo Paulo, ele vai falar com o povo da Galácia, em Gálatas, e ele vai confrontar aquele povo que está agora voltando às velhas práticas, buscando agora acrescentar coisas no evangelho. Vamos ler isso, Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9. Eu convido você a ler isso em grupo. Bom, nós estamos diante de um texto interessante. O apóstolo Paulo, ele sai da região da Galácia e algumas pessoas ali, que nós podemos dizer que são judaizantes, eles começam a visitar essas igrejas, começam agora a falar com esse povo e ensinar que a fé em Jesus não era suficiente. Então, eles estavam dizendo aqui que para ser salvo de verdade, a pessoa precisava acreditar em Cristo e seguir os rituais da lei de Moisés, como, por exemplo, a circuncisão, as festas judaicas e também as restrições alimentares que tinham diante da lei. Então, na prática, que é como se eles estivessem dizendo o seguinte: olha, Jesus é bom, é isso, está tudo bem, mas você precisa fazer a sua parte para que Deus realmente te aceite. Só que essa ideia, ela atacava e ataca a essência do Evangelho, que a salvação é pela graça, mediante a fé e não pelas obras. Então Paulo agora começa essa carta, se você já leu a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver que ele começa essa carta já sem elogio, não tem aquela saudação prolongada, aquela coisa que ele faz, aquela apresentação que ele faz em outras cartas ao qual ele escreveu, e ele vai direto ao ponto aqui. Isso é interessante, nós começamos a ver aqui que ele está sendo duro nesse contexto, tanto que em algumas versões ao qual vocês leram, você vai ver a palavra anátema. Em algumas versões, você vai ver a palavra que seja amaldiçoado. A anátema é essa palavra ao qual traz esse significado, que seja amaldiçoado, que seja distante aí, então, do corpo de Deus, da igreja de Jesus, mas que seja, então, afastado disso agora, porque não poderia fazer parte dentro dessa experiência que é chamada igreja, se está trazendo outras coisas. O que é interessante é que quando a gente começa a prestar atenção nisso, nós vemos que nos dias atuais a coisa é a mesma. Na verdade, mudou-se os tempos, mas as coisas continuaram. Nós vemos muita gente hoje vivendo esse evangelho mais alguma coisa. Então, as pessoas hoje muitas vezes confundem isso e querem acrescentar rituais, barganhas, algumas performances, coisas do tipo. E nós vemos por aí afora, muitas vezes falar a cruz é importante, mas se você não fizer tal coisa, se você não fizer um ato profético, se você não lutar contra algo do passado, se você não desbloquear o seu potencial, então você não consegue ainda estar perfeitamente em Cristo Jesus. Só que isso é uma perversão do evangelho. Nós entendemos que na Bíblia o evangelho ele é simples. Jesus morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia e pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso é o evangelho. Então, nós vamos avançando no decorrer desse texto e a gente vai percebendo que Paulo agora ele está sendo duro com esse povo, mas na verdade essa mensagem que Paulo está se referindo a Gálatas também cabe a nós hoje. Quando ele diz no versículo 8, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos,
que seja amaldiçoado. Ele está dizendo aqui, olha, se até eu mesmo ou um anjo vier do céu para falar algo, recusem. Isso é um ensinamento poderoso para nós, porque quantas vezes nós já ouvimos pregadores, pessoas que falam coisas boas e que de repente começam a distorcer a mensagem, que começam a mudar a palavra. E então nós vemos que daquela fonte já não tem mais uma água tão saborosa, tão poderosa, mas que agora precisamos rejeitar aquilo. O apóstolo Paulo está se referindo a ele mesmo. Se até ele mesmo viesse com um discurso diferente, que ele fosse excluído. Então, está entendendo como isso é importante e faz diferença na nossa caminhada? Está percebendo que por muitas vezes nós já vivemos, e eu compartilhei isso no domingo, que eu já vivi experiências assim também. Eu também já incluí coisas no Evangelho. Eu também já tive a experiência de pessoas falarem para mim coisas que eu deveria fazer, mas que, na verdade, quando eu abri a minha Bíblia, aquilo não fazia sentido. Então, a gente passa a entender agora aqui que quando nós acrescentamos coisas, nós perdemos o propósito do Evangelho. E então, nós vimos 3 pontos apenas nessa mensagem, muito breves, que fizeram sentido para nós. O primeiro é que o evangelho fake sempre acrescenta algo ao que Jesus já fez. Sempre acrescenta algo. Pode perceber que o evangelho falso, ele tem uma característica em comum. Ele não nega Jesus totalmente, ele acrescenta alguma coisa a mais. Então, é Jesus mais um esforço. É Jesus mais as tradições. É Jesus mais uma campanha para você obter a bênção de alguma coisa lá. É Jesus mais um coach que vai lá e coloca você no centro. Só que a Bíblia é clara, a Bíblia diz está consumado. Jesus disse está consumado. Jesus completou a obra na cruz. Nós precisamos entender isso, nada precisa ser acrescentado. O Evangelho de Jesus é simples, direto, transformador, salvador, restaurador sobre as nossas vidas. Nós vimos uma segunda coisa, que o evangelho fake parece atrativo porque coloca você como protagonista. Então, vamos ser honestos aqui. Muitas vezes é mais confortável crer num evangelho que diz que Deus existe para realizar os meus planos, meus sonhos, confirmar minhas preferências, do que viver um evangelho que, quando a gente vai para a palavra de Deus, o evangelho nos chama a nós tomarmos a nossa cruz e seguir, que nos chama a nós negarmos a nós mesmos e vivermos aquilo que Jesus deseja para nós. Então, a gente entende que o evangelho, ele é perder para ganhar, ele é morrer para viver, ele é render-se para ser livre. Mas agora, aproveitando isso, eu quero propor uma pergunta aqui para nós respondermos em grupo. Na prática, como diferenciar um ensino verdadeiro de algo que só tem aparência de espiritualidade? Responda isso agora em grupo. A gente já viveu muita coisa assim. A nossa caminhada com Jesus, ela nos ensina muitas coisas. E eu não quero que você sinta um peso se no seu passado, talvez, você viveu alguma coisa que você fala assim, poxa, isso não condiz com a palavra. Todos nós, na nossa caminhada, tivemos alguns deslizes. O mais importante é nós reconhecermos isso. E diante da palavra falarmos, eu vou ficar com o evangelho. Eu vou ficar com aquilo que é verdadeiro. Então, se você passou por alguma experiência negativa, tudo bem, eu também já passei. O importante é que nós nos encontramos em Cristo Jesus, através da palavra, da Bíblia, e agora nós vamos prosseguir. Então, o último ponto dessa mensagem foi que o evangelho fake não salva, ele só escraviza. Nós lembramos que aqui há algo muito importante, que o mais triste de tudo é perceber que tanta gente acha que encontrou liberdade quando na verdade só mudou de prisão. Paulo ele vai citar a palavra anátema. E aqui é muito claro, não é um erro teológico pequeno, porque uma coisa que vai acontecer na minha caminhada na sua é muitas vezes a gente ter deslizes teológicos, tá? Então isso eu quero que você saiba disso, isso vai acontecer. Mas aqui nesse caso é uma condição espiritual de condenação. O que eles estão fazendo agora aqui é eles estão tirando essas pessoas do evangelho verdadeiro, conduzindo agora para algo que Deus não pediu. Pode parecer duro o que o apóstolo Paulo fez, mas Deus prefere muitas vezes nos confrontar com a verdade agora do que nos deixar confortáveis até a gente viver uma perdição. Então Deus está nos chamando, né, nesse momento como igreja, a gente voltar à essência, a gente ter arrependimento genuíno,
A gente ter dependência total da graça de Deus. A gente crer e viver na fé da obra completa de Jesus. E aqui eu quero propor uma última pergunta para você. Na sua opinião, o que é o evangelho verdadeiro? Em poucas palavras. Você vai responder isso agora em grupo. E ao final, eu convido você, líder do CR Casa, a orar e agradecer por nós estarmos vivendo isso juntos como igreja, uma igreja que quer seguir um princípio, um modelo bíblico. Uma igreja que não está querendo negociar os seus princípios. Uma igreja que é conduzida pela voz do Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus. Nós não queremos brincar de evangelho. Ainda que isso possa nos levar a ir à contramão de muitos que estão vivendo por aí num momento gigante, igrejas grandes, nós queremos nos firmar na palavra. E nós cremos que através dessa palavra Deus pode gerar crescimento e fazer como fez em Atos 2,47. Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Nós vamos viver isso juntos. Passo a palavra aos nossos líderes, responda isso em grupo. Depois tenham aquele tempo gostoso de comunhão, que eu sei que tem aí no seu CR Casa, viu? Deus abençoe você, eu te espero no próximo domingo, às 10 e às 19. Um grande abraço e até mais.